Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo do beija-flor, essa ave incrível que só existe nas Américas. Eles habitam desde o Alasca até a Terra do Fogo na Argentina. Porém, eles preferem, de modo geral, locais mais quentes, climas subtropicais ou tropicais. O Brasil possui 87 espécies de beija-flores. Ele é um local muito privilegiado para observação de beija-flores. Nós temos muita sorte. No total, existem mais ou menos 320 espécies de beija-flores nas Américas. O beija-flor também está entre as menores aves do mundo. Existe uma espécie em Cuba que se chama colibri-abelha cubano, que tem apenas 6 centímetros de comprimento, ou seja, ele parece mesmo uma abelhinha. E aqui no Brasil a gente tem o topetinho verde e vermelho, que tem 6,5 centímetros de comprimento. Esses animais tão pequenininhos parecem uma abelhinha e fazem também uma das funções da abelha, que é a polinização, que nós vamos conversar aqui. Os beija-flores, ou eles estão voando, ou eles estão pousados. Eles não conseguem caminhar, porque os pezinhos deles e as perninhas são muito pequenas. Então, eles foram feitos para voar. Eles só pousam para descansar. Eles são seres do ar. Eles são totalmente ligados ao elemento ar. Por aí, a gente já pode começar a fazer associações simbólicas com esse elemento, né? Esse elemento que está ligado ao mental, ao nosso corpo mental, à sutileza, às ideias, aos ventos, à mobilidade, né? O vento, ele muda muito rápido, ele pode ser tranquilo, suave, ele pode ser uma ventania, pode ser um furacão, né? As pessoas de ar, elas costumam mudar muito rápido, rápido de ideia, rápido de sensações, de emoções. Então, por aí a gente começa já a ver isso. O bater das asas do beija-flor, é claro, é uma das suas características mais interessantes. Junto com a libélula, ele é um dos únicos animais que conseguem ficar parados em voo. Se eu não me engano, existe só uma mosca, talvez, que consiga também fazer isso. Mas, enfim, o beija-flor e a libélula são estes animais que conseguem ficar parados em voo, que tem esse controle do elemento ar absoluto. O beija-flor, assim como a libélula, consegue voar para todas as direções. E o beija-flor consegue também dar ré. Então, assim como a libélula, o beija-flor ele está ligado a essa questão do mapa cosmogônico que as populações ameríndias aqui, né, desde lá dos Estados Unidos até a Terra do Fogo, de fato, possuem essa visão do mundo, esse mapa cosmogônico, que ele parte de um centro criador, tem 4 direções principais, norte, sul, leste, oeste, e o acima e o abaixo. É um mapa temporal e é um mapa também direcional, né? Ele é um mapa espaço-temporal. E o beija-flor, ele está totalmente ligado a essa concepção, né? Então, a gente já começa a ver que também é uma criatura ligada a reinos mais sutis, digamos assim, né? Dentro dessas metáforas ameríndias. O coração do beija-flor corresponde mais ou menos a 5% do seu peso corporal. Parece pouco, né? Mas o nosso coração corresponde mais ou menos a 0,5% do nosso peso corporal. Por quê? Porque o beija-flor precisa de muito, muito bombeamento de sangue para manter aquelas asas no ar. É muito rápido, muito rápido. Ele chega a bater as asas 90 a 80 vezes por segundo. As nossas câmeras, para vocês terem uma ideia, geralmente as câmeras comuns captam 30 quadros por segundo. Então, fica impossível tirar foto da asa do beija-flor nítida, né? Porque ela é muito mais rápida. Precisa de uma câmera especial para fazer isso. O bater das asas do beija-flor é algo muito importante. Por quê? Porque ele bate as asas de uma maneira única. Ele faz um 8 no ar com as asas, para poder se manter e para poder fazer todas essas acrobacias que ele faz. Esse 8 é também o símbolo do infinito, né? Uma constante, uma constante, uma constante. E ele tem um centro. E se você for pensar, ele também tem os 4 lados aqui, a gente está unindo eles aqui, né? Então, mais uma vez, na figura do beija-flor, a gente tem esse mapa cosmogônico espaço-temporal
nesse animal, ele já traz isso nele, ele já traz isso nos seus movimentos. Por terem que manter esse bater de asas tão constantes, os beija-flores precisam de muitas calorias. E eles vão buscar essas calorias no néctar das flores, que é bastante rico. Eles chegam a se alimentar de 8 a 5 vezes por hora e chegam a visitar cerca de 2.000 flores em um dia só. O néctar é a principal fonte de alimentação deles, sendo que eles também podem caçar pequenos insetos. Principalmente quando a mãe beija-flor está cuidando dos seus ninhos que acabaram de eclodir, porque as crias elas precisam de mais proteína, então ela procura caçar mais. Aliás, a mãe beija-flor faz tudo sozinha, ela constrói o ninho sozinha, ela cuida dos bebês sozinha. Ela não precisa de ninguém, ela é um arquétipo de uma mãe totalmente independente, né? A mãe beija-flor é aquele arquétipo daquela mulher guerreira, aquela mulher que faz tudo sozinha, aquela mulher muito capaz, enquanto ela está mãe. E é isso que é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? O que esse arquétipo dessa mãe beija-flor traz pra gente? Olha, na hora que eu tenho que fazer um serviço, uma coisa que é muito importante para minha vida, eu vou me dedicar totalmente. Mas na hora que isso terminar, eu vou cuidar de mim. Eu consigo fazer tudo sozinha, eu não dependo de ninguém, mas eu tenho os meus limites. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou cuidar de mim. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer bem feito. Né? Nem sempre nós mulheres ouvimos a beija-flor, né? A gente quer fazer tudo sozinha a vida inteira, o tempo todo, para provar, né, que nós somos capazes, infelizmente, nesse mundo tão misógino, né? A gente tem que provar 3 vezes mais a nossa capacidade. Mas vamos ouvir a mãe beija-flor, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer na hora que a gente tem que fazer, dando o nosso melhor e depois a gente vai cuidar da gente. Bem, voltando a falar dos beija-flores e das flores, é importante dizer que em cada local, é óbvio, existem flores diferentes, né? Dependendo do nicho ecológico ali, de onde está vivendo o beija-flor e tudo mais, né? Os beija-flores, eles se adaptaram, então, a cada uma dessas situações. Então, existem bicos, né, de beija-flores muito diferentes, bicos curvos, bicos compridos, adaptados totalmente para poder beber o néctar destas flores. Em contrapartida, as flores também se adaptaram aos beija-flores, produzindo mais néctar para poder chamá-los. Cerca de 8.000 espécies de flores hoje dependem da polinização do beija-flor. Isso porque a borboleta, por exemplo, ela também poliniza, só que de manhã, em locais muito frios, as borboletas são letárgicas. Os beija-flores não, eles já acordam e já começam a querer se alimentar. Então, as flores, para se aproveitar desse serviço matinal, começaram a evoluir para atrair beija-flores. É, então, uma situação mútua, né, de um evoluindo para ajudar o outro a evoluir. Isso por si só já é uma metáfora incrível, né? O que representa isso para a gente, né? Para que nós evoluímos como espécie? Nós evoluímos espiritualmente somente para nós? Ou nós evoluímos espiritualmente para ajudar o todo e também a nós mesmos? Nós podemos nos ajudar e ir subindo e melhorando cada vez mais, né? Ainda essa metáfora fica mais bonita porque esse trabalho é um trabalho de fertilização, é um trabalho de levar vida para outros locais, né? Então, o pólen fica no bico do beija-flor, ele vai lá, fertiliza outra flor e isso faz com que nasçam mais flores, por consequência, com que seja possível nascer mais beija-flores e por aí vai. Então, é uma ajuda mútua na criação da vida, na explosão dessa criatividade, dessa beleza, né? Que, além de tudo, o néctar é uma coisa doce, é algo ligado ao amor. As flores são muito ligadas ao amor, são símbolos do amor, né? Então, toda essa metáfora bela de criação e união e cooperação está na figura do beija-flor. Para poder manter esse frenesi,
essa atividade, essa explosão de criatividade, essa energia yang tão forte do beija-flor, que ele faz coisas super rápido, faz muitas coisas, tem um metabolismo muito acelerado, é realmente uma explosão de energia yang, né? Ele tem que ter um equilíbrio, porque ele vai nos mostrar que ninguém consegue ficar ligado no 220 fazendo coisa o dia inteiro, o tempo todo. Então, como que ele nos mostra isso? Todas as noites, depois dessa atividade frenética, incrível, essa explosão de ação, o beija-flor, quando ele vai descansar, ele entra em um estado de torpor. Este estado de torpor é como se fosse uma hibernação que ele faz todas as noites. Os batimentos cardíacos dele caem para apenas 50 por segundo e ele vai ficar ali num estado totalmente receptivo, totalmente introspectivo, totalmente calmo, até ele acordar de novo. Ele está economizando energia, ele está mantendo o corpo dele, porque se ele fosse dormir com 2.000 batimentos, ou mais ou menos uns 600 batimentos que ele tem quando ele está pousado, ele ia morrer, ninguém aguenta isso. É muita energia. Ele precisaria de muito mais energia, não tem como manter. E assim ele nos ensina que é necessário equilíbrio. Quando nós vamos fazer uma tarefa e essa tarefa demanda muito da gente, a gente precisa de muita atividade, de muita força yang, de muita ação, tudo bem? A gente pode fazer, desde que a gente compense isso com mais ou menos o mesmo número de horas descansando, repondo as nossas energias, fazendo com que a nossa energia yin também trabalhe, porque estar em repouso também é um trabalho necessário. Estar em repouso é um momento que o nosso corpo se refaz, que a nossa mente se refaz também, que ela descansa, que os pensamentos clareiam, para que no dia seguinte a gente possa ter pensamentos melhores, novos e etc. Então, o beija-flor nos ensina isso. O beija-flor também é uma daquelas aves que nos ensina a sair do lugar quando o lugar não está legal, né? Assim como o cisne. O beija-flor, algumas espécies também migram. Por exemplo, o beija-flor rufus do Alasca, ele chega a migrar cerca de 3.000 quilômetros até uma área do México no inverno, porque no inverno não é legal. Então, se tá legal onde você tá, fique. Se não está, faça como um beija-flor, não tenha preguiça e procure um lugar melhor para você. Outra característica do beija-flor, que vai ser assim uma característica bem pares de opostos, que é algo bem ameríndio, né? Os ameríndios gostam muito dos pares de opostos, é que além de ser essa figura etérea, ligada ao amor, que é o mensageiro das flores, que leva o pólen para uma outra flor, como se fosse um mensageiro, a gente vai ver que em várias lendas ele é esse mensageiro e tal, que é o mestre do ar, que é muito leve, aliás, o corpinho dele é muito leve, né? Feito para isso. Ele tem um outro lado. Qual que é o lado do beija-flor sombra? É a agressividade contra os outros beija-flores. O beija-flor é muito possessivo com o seu território. Se ele encontra o território, ela tem as flores para ele, que ele acha que são legais, essas flores ele acha que são dele. Qualquer beija-flor que vier lá vai ser briga. Você já deve ter visto beija-flores brigando. Se você prestar atenção, como aqui no Brasil tem muito beija-flor, é fácil de ver isso. Os beija-flores, quando eles escolhem um jardim, por exemplo, eles são proprietários daquele jardim, viu? Se tem um beija-flor no seu jardim, você esquece que não é mais teu. É dele. E qualquer beija-flor que venha, ele vai defender, tá? Então, também é um animal que tem essa característica que vai ensinar pra gente a defender o que é importante para nós. O beija-flor defende as flores, defende a sua fonte de alimento. Nós também devemos defender as nossas flores, né? E o que nos alimenta, o que nos faz, o que faz bem para nossa essência, né? Esse néctar que está aqui dentro, a gente não pode ir dando para qualquer um. A gente tem que defender, ele é precioso, o amor que nós temos para dar para os outros é precioso. Já dizia o Mestre Jesus, não dê pérolas aos porcos. Um outro fato bastante interessante sobre o beija-flor é a sua capacidade de enganar pela beleza. Como que é isso?
As cores do beija-flor, das penas dos beija-flores, não são as cores reais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tá muito sol, os beija-flores são muito cintilantes, eles têm uma luminescência, assim, né? Uma iridescência, para utilizar o termo correto. E quando tá sombra, eles não têm. Eles mudam de cor, parecem que estão totalmente pretos. Por quê? Porque as cores, elas são formadas por este fenômeno físico chamado iridescência. Então, quando bate a luz, eles têm ali nas penas deles células específicas para isso, que refletem essa luz em um certo ângulo, dando assim para nossa visão a impressão de uma certa cor, de uma certa frequência de cor. Muito bonita, porque ela é bem cintilante, bem assim iridescente, né? E eles se utilizam, eles sabem disso, e eles se utilizam deste mecanismo tanto para se mostrar em um ritual de corte ali, quanto para falar para o inimigo, né, aquele que quer invadir seu jardim, ó, eu tô aqui. Então eles dão aquela viradinha, porque quando eles dão uma certa viradinha, eles sabem que a luz vai bater na pena dele de uma forma bem brilhante e que aquele inimigo lá do outro lado tá vendo. E quando ele quer se esconder, a mesma coisa, ele esconde o brilho. Esconder o brilho. Olha que interessante. O beija-flor sabe quando tem que aparecer e quando ele tem que se esconder. O beija-flor sabe quando ele tem que mostrar o brilho dele para o mundo, quando é seguro fazer isso, ou quando ele tem que fazer isso para se defender, ou quando ele quer mostrar seu brilho para alguém. E ao mesmo tempo, ele também sabe a hora de se esconder, e aí é só não estar ao sol. Isso é algo para pensar, né? Em quais momentos da nossa vida nós devemos mostrar o nosso brilho? Será que mesmo em todos? Será que isso é necessário? Será que não há momentos que é melhor que a gente se cale, que a gente fique no nosso cantinho, só observando, só pensando? É bom pensar sobre isso, né? Muitos povos ameríndios têm lendas ligadas ao beija-flor, né? Ele é uma ave incrível, então não tem muito como os habitantes das Américas passarem por um beija-flor e não criarem uma lenda interessante. Uma dessas lendas, né, que a gente pode citar, por exemplo, é ligada a Aztlán. O que é Aztlán? Aztlán é uma cidade mítica, da qual os povos Nawa, né, povos antigos, né, que falavam a língua Nahuatl, acreditavam que descendiam. Uma cidade especial, uma cidade primordial, da onde teriam nascido esses povos Nahuatl, do México. A palavra asteca, que é uma sociedade que todo mundo conhece bem, né, na arqueologia, e é bastante comum que as pessoas conheçam os asteca, vem de Aztlán, que é da onde essa cidade, é onde, né, eles acreditavam que provinham dessa cidade mítica. E existe uma lenda que um dia essa cidade mítica, Aztlán, foi atacada por inimigos. Nessa época, seu líder era Huitzilopochtli. Então, Huitzilopochtli, que era um rei guerreiro, lutou, quase estava acabando a guerra, ele tinha já quase vencido todo mundo, e aí ele foi ferido por uma flecha e desapareceu. E aí, quando a guerra acabou, tudo, né, se acalmou e eles foram procurar o Huitzilopochtli, eles acharam, no lugar que ele morreu, um beija-flor. Este beija-flor era a alma de Huitzilopochtli, e ele se tornou o deus da guerra e do sol, com um bico afiado como uma espada. Lembra que os beija-flores, eles são guerreiros, né? Eles defendem o seu território. Então, ele é um deus tanto do sol, porque, claro, o beija-flor é uma ave ar ligada ao dia, então é muito lógico que ele seja também ligado ao elemento fogo do sol, né? E aí, a partir dessa lenda, então, criou-se uma outra lenda de que todos os guerreiros mexica ou asteca, quando faleciam, viravam ou beija-flores ou borboletas. Porque para os asteca / mexica, mexica é o termo que a gente usa na arqueologia, tá? Mas eles são mais conhecidos como astecas. Para eles,
tanto a borboleta como o beija-flor eram seres muito parecidos dentro da classificação que eles faziam do mundo. O que é muito interessante, porque nós sempre pensamos na nossa classificação, né? Então, o beija-flor é uma ave, a borboleta é um inseto, não tem nada a ver um com o outro. Mas para eles tinha a ver, porque os dois eram polinizadores, então eles estão em outra classificação. É bastante interessante, né? Os beija-flores, né, como eu já comentei, eles são muito vistos aqui nas Américas como esses mensageiros e também como guerreiros. A sociedade Moche, ou Mochica, que é uma sociedade antiga aqui do Peru, da costa norte do Peru, que habitou as regiões litorâneas da costa norte, eles tinham uma crença de que existiam diversas entidades guerreiras que eram animais, né? E nós acreditamos que as pessoas, elas realmente se vestiam destes guerreiros, né? E faziam certos rituais. Então tinha o guerreiro águia, o guerreiro raposa, o guerreiro jaguar e o guerreiro beija-flor, entre muitos outros. Estes guerreiros, eles tinham, então, tanto a função de se envolver em batalhas, que acredita-se que havia também certas batalhas que eram ritualizadas, e também eles estavam envolvidos em muitos rituais, eles sempre estavam em rituais de sacrifício, por exemplo, você vê as imagens deles, né? Em rituais que eram um tipo de adivinhação, que eles ficavam lendo algo como uns feijões, uma coisa que talvez seja um pouco parecido com búzios. E o guerreiro beija-flor, em muitas iconografias da cultura mochica, ele aparece sobrevoando os outros guerreiros, como se ele fosse uma espécie de guia, né? Desse acrobata do ar que está lá supervisionando esses guerreiros, né? Existiam também muitas corridas que esses guerreiros faziam. Essas corridas também eram ritualizadas e tinha essa questão de levar uma mensagem, então, né, de um lado para o outro também. Ainda nesse tema do mensageiro, eu vou citar uma lenda maia, bem bonita. A lenda diz que os deuses criaram todas as plantas e todos os animais a partir do barro, né? E também depois a partir do milho. E aí, quando eles terminaram tudo, eles deram uma tarefa para cada um dos animais e plantas. Cada um tem a sua tarefa nesse universo, nesse mundo. Só que daí eles perceberam, aí deram todas as tarefas, aí eles perceberam que tinham esquecido uma tarefa que era muito importante, que era a tarefa de levar os pensamentos e os desejos de um lugar para outro. Só que daí eles não tinham mais barro para fazer outro bicho. Aí eles pegaram uma ponta de jade, que é uma pedra verde, bem bonita, e sopraram a vida nesta pedra de jade. Ao soprarem esta vida, essa pedra de jade se transformou num beija-flor. E o beija-flor, então, passou a ter essa função de levar os desejos e pensamentos de um lugar para outro. Os homens, quando viram o beija-flor, se encantaram, porque nunca tinham visto uma coisa tão linda, tão brilhante, e quiseram pegar suas penas para eles ficarem assim tão bonitos e tão brilhantes também. Os deuses se enfureceram e disseram que se alguém pegasse uma pena de beija-flor e fizesse um mal para o beija-flor, ia ser morto, porque o beija-flor tinha a função mais importante do mundo. Ou seja, toda vez que você ver um beija-flor, você pode saber que alguém te mandou um desejo ou um pensamento legal para você, e você pode usar o beija-flor para mandar novamente esse desejo para alguém, porque ele é um mensageiro. Claro, o ar é o elemento da mente, é o elemento do pensamento, é o elemento onde estão essas criações etéreas nossas, né? Então, o beija-flor vai levar, como ele é o mestre do ar, esses pensamentos de um lugar para o outro. Falando sobre alguns mitos brasileiros, os Maraguá da Amazônia têm um mito no qual havia uma mãe e uma filha. Essa mãe era viúva. E essa mãe veio a falecer. Quando ela faleceu, ela se tornou uma borboleta, sua alma se tornou uma borboleta, né? Como eles acreditavam que tinha que ser. Só que quando a sua filha faleceu,
ela estava tão triste porque a mãe tinha falecido, ela não conseguia se libertar desse sentimento, que ela ia todos os dias no local que a mãe tinha falecido, visitar as flores que tinham lá. E daí, quando ela faleceu, ela acabou ficando presa em uma dessas flores, ela não virou borboleta. E aí a mãe dela pediu aos deuses, a mãe dela foi lá primeiro, tentou tirar ela daquela flor como borboleta que ela era, e não conseguiu. Aí ela pediu aos deuses para que eles transformassem ela em um pássaro, para que ela tivesse força o suficiente para tirar a filha daquela flor. E aí ela se tornou um beija-flor e salvou a filha. Então, para essa cultura, para essa sociedade, os beija-flores eles estão associados aos órfãos. Eles ajudam as crianças que não têm mães. Talvez seja por essa questão da mãe beija-flor cuidar dos filhotinhos sozinha e fazer tudo sozinha. O povo Kaxinawa também tem uma lenda um pouco parecida com essa questão de mãe e filho, porque havia um grupo, né, de 7 filhos. Eles tinham a mãe dele e tinham a avó. Só que a mãe deles, por algum motivo psicológico ou algo que dá a entender que ela era um pouco desequilibrada, ela não cuidava dos filhos, a avó que cuidava. Só que essa avó morreu. E aí esses filhos, eles eram muito pequenos e eles ficaram numa situação muito difícil, porque a mãe não cuidava direito. Ela ia lá e não cuidava direito dos filhos, ela era problemática. E aí os filhos um dia pediram aos deuses que eles fossem aos céus, porque se eles fossem aos céus, eles pensaram, a gente vai ter alegria sempre, comida sempre, porque o céu é um lugar maravilhoso e a gente está aqui. Então a gente acha que se a gente for para o céu vai ser mais legal. E aí os deuses enviaram um beija-flor, né, que é essa mãe que cuida dos filhotes sozinha, e levou todas essas 7 crianças aos céus. E essas crianças se tornaram a constelação das Pleiades. Outra lenda brasileira é uma lenda dos Guarani, e ela fala do amor, né? Então havia um casal, essa lenda é bem assim, Romeu e Julieta. É um casal, né, então que se amava, mas que pertencia a tribos diferentes. E o pai da moça não queria que ela casasse com uma pessoa de outra tribo, né? Ele já tinha uma ideia de quem ele queria com que ela casasse. Então, eles se encontravam secretamente. Um dia, alguém da tribo dessa moça acabou descobrindo que ela tinha esses encontros com esse rapaz de outra tribo, contou para a família, e a família rapidamente pegou essa moça, trancou essa moça e falou, você não sai mais daqui da aldeia, né? Você nunca mais vai se encontrar com o seu amado, e você vai casar com um cara que a gente decidir aqui. Só que o amado dela não sabia que isso estava acontecendo. Então ele começou a procurar ela, porque ela não vinha mais, ele não sabia onde ela estava. E os dias foram passando. Enquanto isso, ela, na aldeia dela, se negou a casar com quem o pai tinha escolhido. E pediu aos deuses, pelo amor de Deus, eu não quero esse destino, o que eu faço? E aí os deuses concederam a ela a libertação. E essa libertação foi transformar ela em uma flor, para que ela não tivesse que passar por essa aprovação de se casar com quem ela não queria. E a lua viu tudo. Então um dia a lua viu lá o rapaz todo triste, que ele não aguentava mais procurar pela amada, tal. Aí a lua falou, olha, eu sei o que aconteceu, e contou para ele o que aconteceu. Aí ele falou, pelo amor de Deus, me diz onde está essa flor. Aí a lua falou, olha, eu não sei, realmente essa informação eu não tenho, eu só sei que ela foi transformada em uma flor. Aí o rapaz pediu aos deuses, em desespero, para que ele fosse transformado em algo que pudesse encontrar essa amada dele. E aí os deuses o transformaram em um beija-flor. E assim, esse beija-flor sai por aí beijando todas as flores que encontra, porque ele está procurando a sua amada. Bem, esse foi o vídeo do arquétipo do beija-flor. Meu nome é Cássia Barz, eu sou arqueóloga, sou especialista em representações simbólicas e em comportamento animal. Faço canalizações e desenhos de animais de poder como esses aqui. Vou deixar aqui os meus contatos e até semana que vem com um novo animal.